Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Caroline, aqui eu posto muito conteúdo relacionado à moda, beleza, looks, resenhas, comprinhas e etc. Porém, o vídeo de hoje é um assunto um pouco diferente. Faz parte dos meus hobbies, né, que é ler. Eu sempre trago esse assunto nos meus vlogs, comentando qual livro eu estou lendo, conto um pouquinho sobre ele. E hoje eu vim trazer aqui, gente, todos os livros que eu li esse ano em... Ai! Caiu tudo. Em 2025, gente, de janeiro até agora, fevereiro, que foram um total de 8 livros. Pode ser que seja uma quantia pouca para quem é um leitor voraz e pode ser muito absurdo para quem não lê nada, né? Eu considero que eu tô ali na média e... eu recebi uma mensagem ali de uma moça, por isso que eu dei uma devaneada. Enfim, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles pra vocês, pra ti que não gosta de ler, que quer começar a ler, quer dicas de livro. Vou mostrar os que eu li esse ano, minha opinião, se vale a pena. Se tu já é uma pessoa que lê, pode ser que tu goste. Se tu é uma pessoa que tu não costuma ler, pode ser que tu se interesse por algum desses. E alguns desses, agora eu tô olhando aqui, são de sequência, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre cada um. Vou começar, gente, com esse aqui, ó, Eu e Esse Meu Coração. Ele é a história de uma menina de 17 anos que ela teve um vírus e que matou o coração dela e ela começou a usar um coração artificial. E essa menina, ela tinha uma paixão por um outro menino, né? E esse menino, ele tinha um irmão gêmeo. Aí, ela era uma paixãozinha ali e tal, né? Esse irmão gêmeo do menino que ela era apaixonada morreu. A princípio como um suicídio e tal. E acabou sendo esse irmão falecido o doador do coração dela. Quando ela recebe esse novo coração, ela começa a ter pesadelos com as últimas imagens que o doador teve em vida. E até então a polícia tinha dado como suicídio. E aí, o irmão gêmeo dele acaba meio que descobrindo que a menina foi receber o coração do irmão e que os dois começam ali a se envolver, tem um romancezinho. E os dois têm o mesmo sonho com as últimas imagens de vida do irmão, que indica que o irmão foi assassinado ao invés de ter se suicidado. E aí os dois juntos começam a procurar, investigar se o irmão foi de fato assassinado ou se ele cometeu suicídio ao mesmo tempo que eles ingressam ali num relacionamento, num romance. O livro é bem legal. Eu tenho algumas críticas com relação à escrita, que eu acho que eu fiquei um pouco incomodada, que quando falava como ela, era em primeira pessoa, e quando era parte do menino, era uma narrativa em terceira pessoa. Então a autora usou esses dois estilos de textos que me incomodou, mas é um livro sensacional, até foi meio que sucesso no TikTok e tal. Enfim, um dos livros que eu li esse ano. Esse aqui é o tipo de leitura que eu não costumo fazer, que são livros assim de autoajuda, com dicas, ensinamentos. Eu não gosto, não é uma leitura que me prende, tá? Mas eu vi uma moça falando sobre feminilidade, recomendando esse aqui. Esse livro chama O Privilégio de Ser Mulher. Ele é um livro antifeminista, tá? Então, se tu é uma pessoa muito feminista, passa bem longe desse. Se tu é uma pessoa que tá ali meio em dúvida, lê sobre esse livro aqui, porque ela traz ensinamentos super legais, assim. Eu sou uma pessoa que não é que eu seja antifeminista, mas eu acho que o movimento feminista, ele tem uma ideologia que não é muito clara, cristalina com relação ao que se propaga por aí. Tem mais fatores políticos do que propriamente dito buscar direitos das mulheres. E uma das coisas que esse livro fala é que a mulher hoje em dia ela é sobrecarregada muito por causa do feminismo. Porque a mulher ela começou a fazer coisas que o homem faz, mas o homem não pode fazer o que a mulher faz, porque o homem também não vai parir, não vai gestar, não vai ser mãe, né? Só a mulher pode ser mãe. E tem várias, só a mulher tem essa dádiva que é gerar um filho, que ela tem essa proximidade com Deus, e também é um livro muito religioso, tá? Eu gostei, mas não é um livro que eu recomendaria para qualquer pessoa, só para quem tem, né, uma tendência a já costuma ler, e além de costumar ler, gosta de... é antifeminista, um pouquinho antifeminista, um pouquinho religiosa, enfim, nesses termos, se é que vocês me entendem, né? Esse aqui, gente, é um livro muito legal.
Mas ele é a sequência de um livro que é melhor ainda, tá? Essa autora aqui, que chama Lynn Piepner, ela é uma autora que ela escreve livros que poderiam ser facilmente enredo de comédia romântica de sessão da tarde. Sabe aquelas histórias bem água com açúcar, bem gostoso, assim, ai, que tu fica ali, deleite, que é um relaxamento, literalmente, pra tua mente. É isso, é a história dessas autoras aqui. Ela escreveu o primeiro livro, que é melhor do que nos filmes, que é um romance que conta a história de um casal, tarará, tarará. Esse aqui não é como nos filmes, que os dois terminaram. E aí, ela sofre uma decepção muito grande e ele volta para reconciliar e explicar tudo que aconteceu sem querer se vitimizar, mas ele passou por uma barra, o pai dele faleceu, ele teve que assumir as contas de casa e ele era um menino de 18 anos, a mãe entrou numa depressão profunda, ele teve que cuidar da irmã. E daí, por isso, ele teve que terminar com ela, que tava seguindo, porque ele sentiu que ele tava atrapalhando ela lá na faculdade, né? E aí, ela não sabia da história, ficou muito decepcionada, não queria mais saber dele. E aí, quando ele se estabiliza ali, ele volta pra faculdade pra conquistar ela. Então, assim, é uma história bem legal, um romance bem água com açúcar. Mas eu sugiro que você leia o anterior antes desse, tá? Esse aqui, da mesma autora, porque eu fiquei cadelinha da autora, é Mil Vezes Amor. Sabe aquele filme Sexta-feira Muito Louca? Não, não é Sexta-feira Muito Louca, gente. É como se fosse Sexta-feira Muito Louca. Sexta-feira Muito Louca, eles trocam de corpo, né? Esse aqui, a menina fica presa no mesmo dia, no pior dia da vida dela. Tudo acontece de errado no dia, e no caso é no dia dos namorados, o Valentine's Day, né? Dia 14 de fevereiro. Tudo acontece de errado e ela fica repetindo esse dia constantemente, sabe? Todos os dias ela fica repetindo. E ela tenta mudar as coisas pra ver se dá certo, se ela sai desse looping, e ela não sai, ela fica presa ali nesse dia horroroso. E aí, enfim. Então, um livro que eu amei ler, esse aqui foi uma leitura, assim, super rápida, gostosa. Se tu quer começar a ler, esse aqui é um livro excelente pra ti, tá? Aí, gente, eu li uma sequência. Essa sequência, eu já tinha lido o primeiro no ano passado. E aí eu li os outros dois que faltavam esse ano. Que é o Sem Você Não É Verão e Sempre Teremos Verão. Essa sequência aqui tem uma série no Netflix que fala. E é uma coisa, assim, é uma história legal, mas eu não gostei de como ela se desenrolou. Eu acho que faltou, sabe? Faltou história, faltou texto. Ela ficou muito ali no processo e quando chegou nos finalmente não concluiu de uma forma legal, tá? Não sei como ficou na série, mas os livros, esse aqui eu não amei. O primeiro, assim, achei legalzinho, contava a história na infância dela, de uma menina que cresceu com 2 irmãos e os 2 irmãos se apaixonaram por ela. Tá? E ela se apaixonou por um irmão em específico, depois começou a prestar atenção no outro que também gostava dela. Enfim, é uma história assim, um amor entre irmãos, uma menina entre irmãos. Não gostei, não recomendo, recomendo que vocês assistam a série. Não assisti a série, mas acho que vai valer mais a pena do que ler os livros, tá? Não gostei, gente. Suspense que eu li esse ano. Eu li, esse aqui é a sequência também, O Segredo da Empregada. Tem o número 1, A Empregada, Bem-vinda à Família, mas se tu quiser ler esse aqui direto, não vai atrapalhar, porque é uma história completamente diferente. Claro que faz sinalizações ao primeiro livro, e que como eu li, eu pesco, né? Mas se tu quiser pegar esse livro aqui e começar a ler, é bem interessante. Essa autora aqui, tanto o primeiro quanto esse, eu ainda não li o terceiro, mas já tenho aqui, ela faz uma reviravolta do meio pro final do livro. Tem uma reviravolta totalmente na história e tu fica assim, meu Deus, é sério isso? E tudo que tu imagina ali que caminha para um desenrolar não tem nada a ver. E eu achei bem legal. No começo eu achei meio chato, não me prendeu tanto assim, mas depois, à medida que a história foi ganhando forma, ganhando corpo, eu fui gostando bastante. E ele é um suspensezinho, assim, mas não é aquele suspense tão que tu fica um pouco assustada. Teve alguns suspenses que eu li que eu ficava meio, ai meu Deus, tem que parar de ler pra dar uma respirada. Esse aqui não, é um suspense que tu caminha e tal, e bacana. Esse aqui foi o último que eu li,
também dessa autora que eu falei, que é das comédias românticas, que é livro conforto, vamos dizer assim, que é o Apostando no Amor. Ele também teve um começo, assim, meio enroladinho, mas à medida que a história vai desenrolando, vai ficando muito divertida. É uma história típica de comédia romântica, assim, e não são livros que tenham cenas fortes, tá? Então, assim, pode ser leitura para adolescente, inclusive, esses livros da Lynn Paetner. E gostei demais desse livro aqui, recomendo. Ele conta a história de o casal, ele se conhece bem novinho no aeroporto, e num primeiro momento eles não se suportam, assim, sabe aquela coisa? Ah, eu não suporto ele, não quero nem saber. E depois, à medida que os anos vão passando, eles se encontram em outras situações e acabam, né, olha, como ele é bonito, como ela é bonita, enfim, até que eles vão trabalhar no mesmo hotel. E eles vão trabalhar num hotel e acabam gerando ali uma amizade, essa amizade começam a ter coisas em comum e vai desenrolando a história baseado nisso. Só que ele não quer se envolver, enfim, é uma história bem legal mesmo, eu adorei. Por fim, o livro que eu tô lendo agora é um livro, gente, que já tá aqui em casa há muitos anos. Eu comecei a ler um tempo atrás, quando eu tava grávida, e eu achei a história meio chata, assim, não tava no clima pra ler esse livro. Agora que eu já tenho filho e que a personagem é mãe, né, já é uma mulher adulta, no caso ela tá viúva, eu voltei a ler, inclusive porque foi lançado o filme desse livro agora. E eu tô falando de quem? Bridget Jones, Louca pelo Garoto. Gente, esse livro, inclusive, eu comprei num sebo. Já faz bastante tempo que eu tenho ele, comecei a ler e tal. E eu gostava muito da Bridget Jones na versão solteira e tal, né? Eu li os dois primeiros livros, que é a Bridget Jones, Louca pelo Garoto... Não, No Limite da Razão e o Diário de Bridget Jones. E esse aqui é Louca pelo Garoto. E esse livro se passa com ela bem mais velha. E o que eu achei muito interessante, que agora que eles vão lançar o filme, eles esperaram que a atriz que interpretou a Bridget Jones ficasse, de fato, bem mais velha pra fazer a personagem, sabe? Eu achei sensacional essa sacada e tô começando a ler agora o livro com outra visão, né? Voltei, comecei lá do começo e tô gostando, assim. Não me prendeu muito a leitura, mas esse é o 9º livro desse ano. Espero que eu vá efetivamente gostar e engrenar a leitura, e aí eu venho dar um feedback pra vocês daqui a uns 2, 3 meses, mostrando tudo que eu tenho lido até então, né? Não vamos dizer mais daqui a uns 2 meses pra vocês. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenhas gostado desse conteúdo diferente por aqui. Se tu gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, me contar se tu leu algum livro desses que eu indiquei, o que tu tá lendo, se tu não tem o costume de ler, e se tu gostaria de ler, enfim, eu quero saber tudo aqui nos comentários. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!